Oi, pessoal, tudo bom? A nossa aula de hoje vai ser a respeito de um fio que a gente chama Free Floating, tá? É um fio italiano da linha Fio Block, tá? E ele é vendido aqui no Brasil pela Vida Bela, certo? Sem nenhum conflito de interesse, só para informar vocês, tá? Então, quais são as características desse fio? Toda a linha Fio Block, à exceção dos fios de PDO, eles são todos compostos todos eles têm a mesma composição, tá? Eles são compostos por três materiais: a caprolactona, o ácido polilático, tá? E a polidioxanona. Então a gente tem três grandes bioestimuladores no mesmo produto, tá? Então ele é feito de PDO, feito de ácido polilático e revestido por caprolactona, certo? O nome do fio é Free Floating, a Anvisa tá ali só para caso vocês queiram saber, tá? Ele vem sempre em caixas com 6 fios que são embalados individualmente, porque segundo a empresa a gente pode passar um por lado, né? Se quiser, eu particularmente passo sempre no mínimo 2 por lado, mas isso a gente vai falando depois, tá? Então, como o próprio nome dele fala, free floating, quer dizer que ele flutua livremente, né? Então, ele vem sem nada, tá? Ele não vem nem agulhado esse fio, ele vem só o fio, tá? Então acompanha sempre, quando vocês fazem a compra, acompanha sempre uma agulha de rack, que vai funcionar como uma cânula. Vocês vão ver na aula prática, eu já gravei a aula desse fio, tá? A gente gravou uma aula com a Rose, que é uma paciente nossa, e a aula foi onde eu passei o free floating nas laterais da face, nas hemifaces, e a gente complementou com PDO ao redor dos olhos, ao redor da boca e na testa e glabela, tá? Na fronte e na glabela. Então, essa aula já está disponível para vocês, tá? Então a composição a gente já falou, ele vem então com 6 fios e uma agulha de rack, tá? Por compra, e a indicação desse fio é para aquele paciente que não tem, é para um paciente jovem, tá? Vocês vão ver que a gente fez na Rose, que é uma paciente que tem uma boa estrutura óssea, que tem uma pele bonita, bem tratada, tá? Não é uma paciente que está precisando fazer uma tração importante. Então, esse fio, ele é específico para pacientes que têm uma ptose leve, aquela flacidez mais leve, que a gente quer fazer muito mais estímulo de colágeno do que reposicionamento de tecido, tá? Então, ele vai fazer um leve reposicionamento, ele vai fazer uma leve tração, mas é leve, tá? Então, ele também serve para pacientes que não querem fazer grandes modificações, tá? Que são pacientes que não estão precisando fazer uma tração importante e que também têm medo de fazer um fio de tração, porque não quer ficar deformado, transformado, porque às vezes eles vêm com essa ideia, né? Então eles pedem alguma coisa mais tranquila pra gente. Óbvio que a gente só vai indicar se o paciente for se beneficiar disso, tá? Não adianta a gente fazer um fio liso de PDO, uma paciente que tem um jaw aqui, toda flácida, toda caída, que tem indicação de lifting, por exemplo, e a gente vender isso pra ela como se ela for melhorar, tá? Então a gente também tem que saber pesar isso daí. Mas no caso da nossa paciente escolhida para aula, ela é uma paciente que tem um bom posicionamento ósseo, que tem uma boa estrutura de face já e que não gostaria de fazer nenhum fio com uma tração maior. Ela queria fazer um fio que permitisse que ela mantivesse a rotina dela, que ela não precisasse ficar com aquele curativo por mais tempo, que ela não tivesse risco de ficar com uma retração maior e ter que ficar cuidando disso, tá? Então a gente escolheu esse fio também por isso, mas porque ele era adequado para o caso dela, tá? Então a indicação, sustentação leve e revitalização, e a quantidade mínima por fios, tá? Seria de 1 fio por região, né? E 2 fios por paciente, no caso, porque a gente sempre põe dos dois lados. No meu caso, particularmente, eu sempre uso no mínimo 2, tá? No mínimo. Isso só se o paciente for bem jovem mesmo, senão eu costumo utilizar 3 por lado, tá? A gente vai ter aquelas zonas de queda clássicas, né? Então, geralmente eu coloco um no sulco nasolabial, um na comissura labial inferior e um no final do sulco lábio-mentual, tá? Ou no jaw, aí depende do que o paciente está precisando mais, tá? Então, as características físicas desse fio, o fio total, ele tem um comprimento de 18,8 centímetros, tá? Ele não vem com agulha, como eu falei para vocês, a gente vai utilizar a agulha de rack para passar esse fio, e ele vem com 12 centímetros de garra, tá? Nesses 12 centímetros de garra estão distribuídos em 6 centímetros de garra para cada lado, com 1 centímetro onde não tem garra, tá? Esse 1 centímetro que não tem garra, vocês vão ver também na aula que ele serve para que a gente converja todo o tecido para a região central aqui, né? A gente vai tracionar o tecido,
Então a gente vai passar o fio assim e a gente vai tracionar aqui e também tracionar aqui para fazer a ancoragem. Essa tração superior eu não costumo fazer, tá? Eu prefiro tracionar muito de leve só para ancorar mesmo as garrinhas do fio, mas onde eu realmente faço tração é na região medial para a gente elevar a face, tá? Então ele tem 12 centímetros de garra e um diâmetro de 2,0. Ele é indicado, então, como a gente já falou, para pacientes com flacidez leve, né? Tem essas garras bidirecionais com espículas convergentes, tá? Que quando a gente faz, ele vem todo espiculado, né? E quando a gente faz isso aqui, essas espículas vão ficar mais retificadas, imbricando com o tecido, né? Aumentando a superfície de contato do fio, então aumentando o resultado desse fio em termos de estímulo de colágeno e mantendo esse fio na posição que a gente quer, fazendo essa tração leve, tá? A eficácia, assim, o resultado que a gente obtém com ele pode permanecer por até 2 anos, né? Por até 24 meses, porque o colágeno que a gente estimula continua, apesar do fio ser absorvido, e a absorção do fio se dá em 12 meses, tá? Então aqui tá a fotinho do fio. Deixa eu colocar aqui uma luzinha aqui para vocês, uma marcação para eu conseguir mostrar aqui para vocês. Ó, então aqui tem as espículas, tá? As garras dele. Então, quando a gente coloca esse fio, a gente vai deixar na região central, entre as garras, a gente vai deixar essa região central aqui, que não tem garra, né? Mais ou menos no meio da região a ser tratada, e aí depois a gente vai fazer uma junção de tudo isso. A gente vai segurar o fio nas pontas e vai fazer isso aqui. Eu não traciono aqui, como eu já falei, eu só acomodo. Aqui não, aqui eu faço uma tração mesmo, vocês vão ver na aula. Tá? E aí depois disso a gente vai puxar a ponta do fio e vai cortar, tá? Vai sepultar bem esse fio. Ele não precisa fazer pertuitos de entrada e saída, como ele é feito com passada com agulha com hack, a gente vai só anestesiar os pontos de entrada e saída, mas a gente não tem que fazer aquela casinha do fio que nem a gente faz para fazer o fio block ou ancorage ou silhouette, tá? Então, as indicações de novo, flacidez com ptose leve, tá? Pacientes que não querem grandes modificações e pacientes mais jovens, que estão começando a ter aquela flacidez 30 e poucos anos. Um paciente que a gente indicaria um silhouette, a gente também pode indicar esse fio, sendo que o silhouette é superior a ele em termos de tração, tá? As contraindicações, então, do fio são infecções ou lesões no local onde a gente for aplicar. Isso é contraindicação para qualquer procedimento, toxina, preenchimento, fio, qualquer coisa que a gente for fazer no paciente, a gente não vai fazer se o paciente tiver uma lesão local ou infecção, né? Se tiver uma doença sistêmica mal controlada, doenças do queloide, doenças do colágeno, perdão, doenças do colágeno mal controladas também, né? Aquele paciente com lúpus exacerbado, a gente não vai fazer um bioestímulo no rosto dele, né? A gente vai esperar a doença estar controlada, não é uma contraindicação de se fazer, tá? É uma contraindicação relativa que permanece enquanto o paciente estiver mal manejado, tá? O paciente está controlado, a doença está tranquila, a gente pode fazer. Alguns colegas não fazem, tá? Mas eu não vejo nenhum problema se a gente tiver, principalmente o paciente for um paciente mais grave, a gente pode pedir a liberação do reumato. Mas aquele paciente que tem uma doença leve, tranquila, que às vezes trata só sintomático ou trata na crise ou tem uma medicação de uso mais tranquilo, não tem problema, tá? Não é uma doença mais exacerbada, não tem problema a gente utilizar bioestímulo, tá? Pacientes com história de queloide, né? Isso sim é uma contraindicação, tá? Principalmente aquele paciente, não aquele paciente que, eu operei e fiz um queloide na cirurgia. Aí a gente pode até pensar, ver onde é que foi a cirurgia, ver como é que foi a história. Agora, aquele paciente que tem uma espinha e faz queloide, tem uma espinha no peito e faz queloide, tem queloide nas costas, tem queloide em linha capilar porque fez foliculite. Esse paciente de jeito nenhum, nada que vá fazer injeções, tá? Não é nem só fio, derma roller, né? O roller, microagulhamento, é contraindicação também, tá? Gestação a gente não faz nada em gestante, né? A gente só faz carinho e drenagem, tá? Então, a técnica de aplicação, a gente vai utilizar ele só na lateral de face, tá? Ele é um fio que não pode ser utilizado na fronte, na glabela, nem na região periocular, a pele é muito fina, ele é um fio grosseiro, tá? Não pode ser utilizado ao redor da boca também, tá? Existe um fio que é muito parecido com ele, que é o fio boca,
do mesmo material, muito parecido na anatomia do fio também, que a gente também passa com agulha com hack no contorno labial. Eu vou fazer uma aula desse fio também para vocês, tá? E aí esse fio, além de fazer muito estímulo de colágeno, ser muito bom para melhorar o código de barras, ele também vai dar aquele volumezinho e também vai dar uma sustentação para o contorno do lábio superior. Ele só é utilizado no lábio superior, tá, pessoal? Não é utilizado no inferior esse fio boca, tá? Então vamos para a técnica. A gente vai fazer ele sempre na lateral de face, né? 1 a 3 fios por lado, como eu falei, eu nunca faço um por lado, só 2 ou 3, na maioria das vezes 3, tá? Passo sempre 3, como eu coloquei ali. 1 centímetro de distância entre cada fio na marcação, então a gente vai marcar ele sempre oblíquo, a gente vai ver, primeiro a gente vai pinçar a pele do paciente e ver qual é a melhor posição para onde a gente quer tracionar essa pele, tá? Mas nunca é reta, nem nunca é na vertical, nem nunca é na horizontal, é sempre oblíquo essa tração, isso para qualquer fio que a gente for passar, tá? Então a gente geralmente vai tracionar obliquamente aqui, logo abaixo do zigoma, né, na metade do sulco nasolabial, na comissura, né, e no jaw ou no final do sulco lábio-mentual, ali pertinho do ligamento mandibular, tá? Sempre tracionando obliquamente. Nossa marcação vai ser oblíqua, com essa distância de mais ou menos 1 centímetro entre um fio e outro. Eles ficam paralelos, eles não precisam necessariamente fazer um paralelismo perfeito, tá? Se esse fio daqui, o inferior, precisar ficar um pouco mais angulado e mais perto aqui um do outro, na região superior, não tem nenhum problema, tá? A gente vai focar sempre, então, nisso que a gente já falou, sulco lábio-mentual, comissura labial inferior e sulco nasolabial, tá? E no jaw também, se for o caso. Geralmente, quando o paciente tem um jawzinho, assim, já tem um jaw mais pesado, eu acabo preferindo fazer fios que têm um poder maior de tração, tá? Então, a gente vai fazer uma asepsia da face do paciente, vai marcar os pontos de entrada e saída do fio, né, e a trajetória do fio. A gente vai anestesiar esses pontos de entrada e saída com lidocaína com vasoconstritor, tá, para diminuir o sangramento. E a gente também pode utilizar o Klein modificado, como a gente já fez aula sobre isso, tá? A gente não vai anestesiar pertuito. Eu não anestesio pertuito de nenhum fio, principalmente fio de tração, tá? Pode ser até que o paciente sinta alguma coisa, o paciente não sente dor, os pacientes não reclamam de dor quando a gente passa o fio, se a gente estiver no plano correto, tá? O subcutâneo é bem tranquilo de passar. Então, a gente anestesia ponto de entrada e ponto de saída, tá? E a gente vai anestesiar ou com estilo com vaso ou com Klein modificado. A gente vai passar a agulha no subcutâneo, agulha de hack, vocês vão ver que ela vem com uma guia, a gente vai retirar essa guia para deixar essa agulha oca e por dentro da agulha a gente vai passar o fio. Então a gente entra sempre por lateral e vai sair em medial da face, tá? Uma coisa só pra gente pontuar. Depois que a gente faz a anestesia dos pontos de entrada e saída, a gente faz uma nova asepsia da face do paciente e a gente fica estéreo, tá? Coloca campo estéreo no paciente e coloca luva estéreo. Esse procedimento precisa ser feito estéreo, porque a gente vai tocar no fio. Todos os fios de tração precisam ser feitos em campo estéreo e luva estéreo, a gente tem que estar estéreo, tá? Isso vai prevenir infecção, é mandatório. Tá? Então, depois que a gente anestesia, asepsia de novo, campo estéreo, luva estéreo, tudo estéreo, aí a gente vai passar o fio. Então, a gente vai entrar com a agulha de hack de lateral para medial, a gente vai testar o nosso plano, como eu sempre falo isso, incansavelmente, tá? Porque a parte mais importante, se o plano estiver correto, vai dar tudo certo, tá? A gente vai passar a agulha, aí quando a agulha sair aqui, no nosso pertuite de saída, ela vai formar um túnel oco, tá? Entre a ponta de entrada e a ponta de saída. Por dentro dessa agulha de hack a gente vai passar o nosso fio, tá? Então a gente passa todos os fios de um lado primeiro e depois é que a gente vai fazer a tração e cortar o fio. Ele vai ficar penduradinho, um pedacinho para fora, um pedacinho, né, na lateral e um pedacinho na medial para fora, nos dois. A gente vai segurar, antes de a gente passou aqui e passou o fio por dentro da agulha. Segura a ponta do fio que ficou na medial e traciona a agulha segurando o fio para ele ficar ali, tá? Na aula fica bem claro isso. Aí o fio vai ficar um pedacinho para fora de cada lado e depois que a gente passar todos os fios de um lado é que a gente vai fazer a acomodação desse fio, a tração e aí vai cortar e vai para o outro lado, tá? Então, como a gente já falou ali, segura o fio e puxa, tá? Vai passar todos os fios antes para depois tracionar, vai cortar sepultando o fio. Segura o fio, pega a tesoura, empurra a pele e corta. Esse empurra a pele é que vai fazer
a diferença total para o fio não ficar cutucando a pele. Se a gente só chegar aqui onde está terminando o fio e cortar, esse fio vai ficar exatamente no buraquinho onde a gente fez o nosso pertuito. E esse fio pode acabar sendo destruído ou gerar um granuloma, tá? Então é bem importante a gente sepultar esse fio. Depois que a gente fez tudo isso, sepultou o fio, a gente vai colocar o curativo com micropore, tá? Então lembrando que a gente vai passar o fio sempre no subcutâneo, né? Aqui a gente tem a pele, logo abaixo a gente tem os vasos mais importantes, a gente vai passar no subcutâneo mais superficial. Ele não é justadérmico, ele é um fio grosseiro, tá? Então ele é no subcutâneo aqui, ó. Tá? A gente vai mover a nossa agulha e vai ver que ela tá solta no subcutâneo. Se ela estiver presa, tem alguma coisa errada, tá? Então aqui a técnica, né? Saindo os pontos de entrada paralelos, né? O fio todo paralelo, saindo na metade mais ou menos do sulco, né? Nasolabial, na comissura labial inferior. E aqui, ou aqui um pouquinho mais embaixo, né, no final do sulco lábio-mentual ou na metade do sulco, onde o paciente tiver a maior ptose, onde ele tiver mais necessidade de acomodação e de tração, com uma distância de mais ou menos 1 centímetro entre um fio e outro. Eu coloquei aqui, ó, as portas de entrada, mas a gente pode fazer um pouquinho mais para trás, tá? Lembrando que esse fio é feito de materiais bioestimuladores. Quanto maior a quantidade de pele que a gente pegar e deixar esse fio em contato, maior o resultado de estímulo que a gente vai ter. Então, as orientações do pós, não tem muito consenso entre os colegas, tem gente que deixa curativo só 24 horas, tem gente que deixa mais tempo, tá? Tem gente que orienta uma restrição maior de exercício, outros menos, porque não é um fio que é ancorado, não é um fio que vai fazer uma retração, ele é muito tranquilo. Eu diria que entre os fios todos, ele é o mais fácil de fazer, em termos de fio de tração, acho que seria o que todo mundo deveria começar, tá? Para aprender bem. Então, o que eu faço geralmente, a maioria dos colegas que eu conheço que passam esse fio fazem a mesma coisa. Então, 2 a 3 dias de curativo, tá? Um microporezinho. A gente vai pôr o micropore só para dar uma sustentação ali no fio, a gente não vai fazer uma tração grande com o micropore, tá? Então, a gente vai colocar o micropore sempre de medial para lateral, a gente dá uma tracionadinha e põe o micropore, tá? A gente vai adequar as possibilidades do paciente também, né? Como a gente já falou, se o paciente tiver uma entrevista 2 dias depois, ele vai ter que tirar antes, né? Vai ter um trabalho, uma coisa importante, mas se não, se ele puder ficar 3 dias, melhor, tá? A tração, então, é feita na hora, de acordo com o que o paciente necessita. Na maioria das vezes eu traciono mais medial e a parte lateral eu só dou uma acomodada, mas eu não faço uma tração, porque eu também não quero puxar tecido para cá, né? Eu quero elevar a face, tá? Então, não tem muito sentido fazer isso, tá? Então, a gente vai pedir para que o paciente não abra muito a boca, né? Então, tem que evitar consultas no dentista. Sempre perguntem isso antes do fio, tá? Não adianta terminar tudo e daí tu entregar a orientação e o paciente tem uma consulta no outro dia, tá tratando um canal, tudo isso tem que ser combinado, tá? Então, 15 dias sem abrir muito a boca, sem ir no dentista, sem bocejar muito forte, evitar manipulação da face por 15 dias, então limpeza de pele, qualquer outro tratamento, evita nesse período, tá? E o próprio paciente não lembrar de não ficar escorando a mão, não fazer academia por 1 semana, e a gente sempre vai revisar esse paciente com 3 meses, que é quando a gente vai ter o resultado final desse fio, 3, 4 meses, tá? É o resultado final. É o período que ele vai ficar estimulando colágeno e aí a gente vai ter uma melhora de qualidade de pele também, certo? A duração, então, a gente já falou, os resultados podem durar até 24 meses, né? E o fio é absorvido em 1 ano, né? 12 meses. O resultado final, depois da aplicação, a gente tem depois de 3, 4 meses, que é quando a gente junta essa tração leve com o estímulo de colágeno, a sustentação da pele que ele faz, tá? As complicações, então. A complicação mais comum desse fio é quando a gente não sepulta bem e ele fica com aquela pontinha ali machucando a derme e acaba, ou se a gente não faz nada, né, que aí ninguém vai esperar fazer um granuloma, mas é possível fazer um granuloma de porta de entrada, né, e aí a solução é retirar aquele fator causador do granuloma, né? Então, a gente não vai esperar isso acontecer. Se a gente perceber que a gente vai revisar esse paciente sempre, fio eu reviso em 30 dias e 3 meses, tá? Que é pra gente poder ver o resultado gradual. 30 dias é só para ver se tem alguma coisa que eu tenho que resolver, alguma retração, alguma coisinha, e depois em 3 meses pra gente ver o resultado final, tá? Ou dependendo do tipo de fio, fazer uma nova sessão, como por exemplo fio de PDO, quando a gente está fazendo o estímulo de colágeno, que a gente faz aqueles protocolos a cada 3 meses, tá?
Então, a extrusão do fio, se a gente fizer ele, se a gente sepultar ele bem, puxar o fio, empurrar com a tesoura a pele e cortar, se ele for bem sepultado, é extremamente difícil. Mas já aconteceu comigo, eu comentei na aula inclusive, tá? Eu sepultei bem e depois de 1 mês e pouco que eu tinha feito o fio, a paciente falou, tem uma coisinha aqui, tá uma bolinha aqui perto do meu sulco e tal, e ela veio aqui no consultório, eu tracionei um pouquinho desse fio, eu cortei mais ou menos meio centímetro do fio, tá? Então, teoricamente, o resto tinha que ficar lá, mas essa paciente fez como se fosse uma capa de fibrose, de colágeno ao redor do fio. Ela depois me mandou, depois de 1 mês e pouco, de novo, que eu já tinha feito essa retirada da ponta, que tinha, né, descido e ficado pinçando ali em cima do sulco, ela me mandou uma foto falando, começou a acontecer a mesma coisa, eu puxei e saiu aqui, tava no banheiro, tirou em casa e me mandou a foto do fio. Foi a única vez que aconteceu comigo isso, tá? E eu passei 6 fios nela, os outros 5 estão lá até hoje, tá tudo certo. Então, não sei dizer por quê, porque a paciente é a mesma, a técnica foi a mesma, né? Mas aconteceu, tá? E mesmo eu retirando a ponta, o fio acabou extruindo, porque ele literalmente formou um túnel, ele escorregava por ali, tá? Então, ele não ficou imbricado, ele não misturou com tecido, tá? Mas, assim, o que a gente pode fazer para evitar esse tipo de coisa é o bom sepultamento desse fio. O granuloma, que existe esse risco para qualquer procedimento que a gente faça, porque a gente está colocando um corpo estranho ali, mesmo sendo biocompatível, existe essa possibilidade, mas o granuloma de porta de entrada, que é onde o fio entra ou sai, ele acontece mais por má sepultação do fio, tá? Então, se a gente sepultar direito, isso não vai acontecer. Infecção, que se acontecer tem que tratar, né, com antibiótico, e se for o caso, retirar o fio, né? Na nossa aula de fio block da Bonido, eu falei para vocês a respeito do único caso que eu já tive de infecção. A paciente, depois de meses que eu tinha feito o fio nela, fez uma sinusite e um pedacinho do fio infeccionou. E a gente tratou com antibiótico, eu fiz 3 ciclos nela, não melhorou. Eu dei um piquezinho, abri e tirei o fio. Tirei um pedaço dele só, tá? E resolveu. Uma semana depois já tava tudo normal. Então, se acontecer infecção, a gente tem que tratar, tá? Mas o que a gente mais faz aqui, o foco principal do nosso consultório todo dia é prevenir os problemas, não é tratar o problema, tá? Se a gente prevenir e conseguir reduzir muito a nossa incidência de complicações, a gente vai ter mais tranquilidade, a gente vai ter mais paciente no consultório, tá? Porque os pacientes indicam um para o outro e cada paciente que dá uma coisa errada, ele fala para 100 que deu errado e quando dá tudo certo ele fala para 2. Tá? Então a gente também tem que ter essa impressão. E a outra coisa que, na minha opinião, é a mais importante é que a gente tem que tratar o paciente como a gente gostaria de ser tratado. Então, por que eu vou oferecer para um paciente um risco de infecção ou de extrusão do fio se eu sei o que eu tenho que fazer para prevenir aquilo? Então, façam, por favor, uma boa asepsia. Exagerem nessa parte. Limpem antes, limpem depois. Encharquem o rosto do paciente com álcool ou com clorexidine, que vocês não vão ter esse tipo de problema. Eu já passei muito fio, faço há muitos anos, e o único caso que eu tive foi essa paciente, que na verdade foi uma infecção secundária, tá? Ela teve uma sinusite e por algum motivo ali, o agente causador da infecção, a bactéria no caso, conseguiu conectou com o fio e causou uma infecção localizada ali, tá? E o paciente também pode fazer uma retração. Esse fio aqui ele é muito tranquilo, porque como ele não está ancorado em nada, a própria mobilidade da face do paciente acomoda o fio, tá? Então, essa retração aqui, a única chance de acontecer é se a gente fizer um pinçamento dérmico. E aí é porque a gente passou no plano errado, porque esse fio é para passar no subcutâneo. Tá? Então, como vocês têm a oportunidade de estar com uma cânula de Hack ali, por que tu vai passar o fio se tu não tem certeza do plano? Primeiro tu bota a cânula, testa o plano, ela tem que estar solta, a pele tem que estar solta em cima, ela tem que ter mobilidade em cima da agulha. Pra gente só tá no subcutâneo se ficar tudo frouxo ali em cima, tudo solto. Se a gente estiver pinçando a derme, vai ficar agarrado na derme, tá? Tira e coloca de novo. Não tem desculpa para errar o plano com esse fio, porque a gente só põe o fio depois que a gente tem certeza do plano, tá? Mas pode acontecer se fizer o plano errado, e aí é uma técnica, tá? E o que tem que fazer é retirar o fio, tá? Porque ele não vai acomodar. Se ele pinçar na derme, ele não vai acomodar, ele é um fio grosseiro.
Lesão de nervos e vasos aqui, olha, é aquela coisa, é que nem eu falo às vezes para o paciente que vem com medo, às vezes fala de lipo, vem com medo de perfurar o fígado, porque alguém já perfurou e já morreu. A pessoa tem que querer fazer isso, né? Porque a pessoa tem que mudar totalmente a angulação para conseguir fazer um absurdo desse. Então, assim, eu não tô querendo criticar algum colega nem nada, é só porque, assim, é puramente uma técnica, entende? Não tem nenhuma outra desculpa que a gente consiga encontrar. Então, aqui é a mesma coisa. Para o paciente, para o profissional conseguir lesionar um nervo importante, conseguir lesionar um vaso importante, que estão todos abaixo do SMAS, tá? Eles não vão estar no subcutâneo superficial onde eu vou passar esse fio. Então tem que ser um erro total, uma perda total de noção de plano do que está fazendo, certo? Então saibam bem o plano que vocês estão passando. Se vocês passarem no plano correto, vocês não vão ter complicações graves. Vocês podem ter essas besteirinhas assim, destruiu um pedacinho, pinçou a pele, eu tive que... Isso pode acontecer, tá? E mesmo assim, se tiver uma boa técnica, não vai acontecer, tá? Tratamento então das complicações, se for infecção, antibiótico, né? E se o antibiótico não resolver, retirada do fio. Se ficar a pontinha ali pinçando, alguma retração, alguma coisa, retirada do fio, tá? Não precisa sempre do fio inteiro, a gente pode só retirar a pontinha que está nos causando problema, como a gente já falou. Dicas valiosas, né, a respeito disso, a gente já falou todas aqui, eu acho. Acho que o principal é dessa agulha de crochê que eu acho fundamental. Então, a gente tem que sepultar bem o fio para evitar essas complicações de extrusão, né, de porta de entrada. Eu acho fundamental vocês terem umas 2, 3 agulhas de crochê no consultório, tá? Vocês esterilizem ela normalmente na autoclave e deixem lá, tá? Em algum momento, se precisar usar, ótimo. Se nunca precisar usar, vai reesterilizando cada vez que vencer a esterilização, tá? É muito, muito útil, tá? Se a gente precisar dela, um dia vocês precisarem, vocês vão ver que ela é perfeita para isso. A gente utiliza ela para fazer também microcirurgia de varizes, né? Mas nada a ver aqui com a história, mas o objetivo é sempre o mesmo, é pinçar, tá? Então, o que a gente vai fazer se um dia a gente precisar? Como esses fios estão no subcutâneo, eu não vou abrir um pedaço do rosto do paciente gigante para conseguir ir lá e pegar o fio, se ele está infeccionado, por exemplo. No meu caso, a única vez que eu já utilizei fio para isso, que eu estou falando para vocês, foi nessa paciente que fez essa infecção secundária, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai dar um piquezinho com bisturi, vai primeiro palpar bem, marcar a área onde eu tô vendo que o fio tá, porque eu vou anestesiar e eu vou perder completamente a noção, tá? Então eu vou palpar, vou ver exatamente onde ele tá, vou marcar com um marcador, com uma caneta e vou anestesiar em volta, tá? Anestesia tumescente, xilocaína com vasoconstritor, enfim. E aí vou fazer um piquezinho com uma lâmina, tá? Uma lâmina 11, que é a que eu mais gosto, que é aquela que é a mais pontudinha de todas. Vou entrar só com a ponta dela, só pra cortar a pele mesmo, tá? E aí, ali nesse pertuito, eu vou colocar a minha agulha de crochê. E a gente vai lá com a agulha de crochê, pinça esse fio, acha o fio e puxa, tá? É muito fácil, muito fácil. Então, tenham uma agulha de crochê. Tá? Se der qualquer problema com o fio, ela pode ser extremamente valiosa para vocês. Às vezes ela até ajuda bastante assim, o paciente fez uma cirurgia, sei lá, fez um ponto, foi sepultar com nylon, alguma coisa assim, e o paciente começou a extruir o nylon, ela também pode ajudar a ir lá e pinçar e puxar esse fio, tá? Então tenham sempre no consultório. E a asepsia é a maior aliada de vocês para prevenir infecção e biofilme, tá? E isso é para tudo, para preenchimento, para tudo. Toxina é muito difícil infectar, né? É extremamente raro, mas preenchimento e fio, se a gente fizer uma asepsia ruim, é bastante fácil. As portas de entrada são grandes, a gente vai ter um corpo estranho ali que pode servir de casa para esse biofilme, para essa bactéria, tá? Então era isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigada, pessoal. Eu espero que vocês gostem da aula. Tá bem fácil de entender e é um fio muito fácil de fazer, tá? Eu aconselho para quem nunca fez, assim que vocês aprenderem aqui na aula, comprem uma caixinha e aí experimentem fazer na mãe, num amigo, porque é realmente muito fácil, tá? É um fio muito tranquilo e o pós é muito tranquilo também e o resultado de estímulo é muito legal, tá? Obrigada.